Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e hoje, chegando ao último capítulo do livro de Romanos, tenho certeza que foi uma boa experiência. Gostaria que você comentasse depois qual foi a sua experiência em ler conosco, ouvir conosco o livro de Romanos. Claro que alguns capítulos, Paulo foi bem direto, falando somente para os romanos, não se aplica ao nosso dia a dia. Outros capítulos, ele já abre explicando para nós, os gentios, que somos os não-judeus, né? E com isso nós encerramos hoje o capítulo 16 de Romanos, e aí vamos começar então falando sobre Coríntios, né? Aí já é um outro estudo, você vai perceber que a fala de Paulo em Corinto já trata de outros assuntos. Acredito eu que será uma boa experiência e muitas dúvidas serão tiradas. Eu acredito que até aqui, tudo que nós já vimos, tudo que nós já lemos, já serviu para tirar muito as nossas dúvidas, não é verdade? Já está nos ajudando de uma forma poderosa. Agora então vamos fazer a leitura deste capítulo 16. Recomendação, saudações e votos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja, que está na Secreia. Bem, diferentemente dos que acham que não pode ter mulher na igreja, capítulo 16 aqui nós já encontramos uma irmã serva na igreja de Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, outras pessoas que estavam colaborando com Paulo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, porque não só eu lhes agradeço, mas também todos ou todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalha muito por nós. Outra mulher, Paulo faz menção aqui do trabalho de Maria. Saudai Andrônio, Júnia, meus parentes, os meus companheiros de prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, os parentes de Paulo aqui se converteram primeiro do que ele. Eu acredito que pelas orações dos parentes, Paulo chegou à salvação. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. São nomes diferentes, né? E diferente até da pronunciação, porque não tem nada a ver com o nosso português. Quase, por exemplo, os nomes africanos também são nomes difíceis de pronunciar. Quando nós estamos lá, acaba vivendo o dia a dia e a pronúncia fica mais fácil. Mas imagina eu agora voltando na África, vou ter um pouquinho de dificuldade, 7 anos depois, quase, ter dificuldade de lembrar o nome de algumas pessoas, que são nomes completamente difíceis. Aí Paulo ainda fala do Herodião, meu parente, outra pessoa que era parente de Paulo. Herodião, saudai aos da família de Narciso, os quais estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trifosa, aos quais trabalho no Senhor. Saudai a amada Persília, como chama ela? Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo,
eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai Assícrito e Flegonte, a Hermes, Pátrobas e Hermas, e aos irmãos que estão com ele. Saudai Filólogo e Júlia e Nereu e a sua irmã Olimpas, e a todos os santos que estão com ele. Saudai uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Eles tinham o costume de saudar com beijo, né? Com ósculo santo é um beijo na face. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Ó, isso aqui é importante. Olha o conselho de Paulo aqui. Isso aqui é importante para nós hoje também, tá? O versículo 17. Paulo está dizendo assim, preste atenção nisso aqui, tá? Olha só, versículo 17 é o conselho de Paulo. Passando pelos nomes difíceis aqui de falar, depois pode treinar, falar os nomes aí, que eu tropecei em alguns nomes aqui. Agora, o versículo 17 é o conselho de Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Se você vê uma pessoa que está fazendo errado, está blasfemando o nome de Jesus, está promovendo escândalo, aí a Bíblia diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas, tá bom? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suas suaves palavras lisonjeiam, engana os corações dos simples. Quantos pastores, gente, aí eu preciso falar, enganam o coração das pessoas simples, tirando delas até o que elas não têm, coitadas. Sabe, as pessoas atrás de um milagre, aí o pastor manda fazer voto, propósito, aí o pastor diz, olha, você tem, se você quiser a tua bênção, você vai ter que sacrificar, você vai ter que fazer um voto. Aqui Paulo está dizendo, ó, afaste-se dessas pessoas, porque os tais não servem ao Senhor Jesus, tá? Mas estão servindo o seu ventre, os seus desejos, tá? Porque se um dia você chegar lá e pedir para o pastor, pastor, estou precisando de uma cesta básica, ele não vai te dar. Ele vai falar, vou fazer uma oração para você, irmão. Uai, mas é assim? Então, fuja. Paulo está mandando fugir dessas pessoas, cujo desejo delas é apenas as coisas materiais. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Tá? Seja sábio no bem e simples no mal. Paulo está fazendo uma advertência aqui, ele está mostrando que viria pessoas, né, tentando tirar proveito da boa fé. Quantas pessoas às vezes vai na igreja, o pastor diz, ó, irmão, você precisa comprar esse livro aqui. Aí depois o pastor diz, olha, agora você tem que dar o dízimo. Aí o pastor diz, não, mas você também tem que dar uma oferta. Aí o pastor diz, não, mas você também precisa fazer uma assinatura da TV, porque você precisa colocar uma TV cristã na sua casa. Aí diz, não, mas agora você precisa dar uma oferta para as missões, porque se você não der oferta para as missões, você está pecando contra Deus, quando na verdade não tem nada disso. Às vezes a pessoa acaba fazendo o que ela não pode fazer. Pastor, o que seria o correto? Seria, primeiro, você ser dizimista é um ato voluntário, é um ato que você sente no coração. Agora, uma oferta você dá, segundo propôs Deus no seu coração, ou segundo você propôs no coração. Não pode haver a pessoa forçar você a fazer alguma coisa. Aí que está o problema hoje, infelizmente, tem pessoas que estão sendo levadas a fazer aquilo que elas não poderiam fazer. Aí depois se escandaliza com a igreja, afasta da igreja. Tem pessoas que põem igreja na casa, a igreja que exige, não, irmão, tem que ter um culto na sua casa, você tem que abrir a sua casa para fazer uma reunião. Aí a pessoa leva a gente para casa, aí é segunda, ou quarta, ou quinta, sei lá o dia. Aí a pessoa acaba perdendo a liberdade, e isso tudo não é por aí o caminho. Ah, mas se você não abrir a sua casa para fazer um culto no lar, uma célula, sei lá o nome, você está em pecado, porque Deus te chamou para isso. Não, Deus não chamou assim.
Aqui nós vimos aqui a igreja na casa das pessoas, porque naquele tempo e lá naquele país não havia a igreja física. Mas hoje é diferente, no Brasil principalmente é diferente, né? Você não tem a obrigação de fazer da sua casa uma igreja. Você tem a obrigação de fazer da sua casa uma igreja, mas você e sua família servindo a Cristo. Agora, você faz culto, chamando pessoas, convidando pessoas, abrindo a sua casa aí se você quiser, mas não pode ser uma imposição ou uma obrigação da igreja. E o Deus de paz esmagará em breve a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés, dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson e Sósipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo. Aqui Paulo está ditando a carta e Tércio escrevendo para Paulo, né? Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador na cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Terminamos aqui então a leitura de Romanos. Quais são os pontos importantes, pastor, do livro de Romanos? Bom, vocês viram aqui os nomes, viram que havia mulheres, né, tendo igrejas nas suas casas, diferente de hoje, pessoas acham que mulher não pode pregar o evangelho. Mas o que chamou a atenção aqui no capítulo 16 foram os versículos 17 e 18. Os versículos 17 e 18 que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que causam dissensões e escândalo, tá? Contra a doutrina de Cristo. Afaste-se dessas pessoas. Afaste-se daqueles que causam divisão, que xingam, que brigam, que criticam as pessoas. Afaste-se dessas pessoas. Porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, o seu desejo, as suas vontades. E com suas suaves palavras acabam enganando os corações dos simples. Tá? Então, o capítulo 16 aqui está nos ensinando para ter cuidado, para não sermos enganados com aqueles que fingem ser de Deus, mas deve-se olhar quais são os frutos que as pessoas têm e qual o tipo de vida que ela está vivendo, como é o respeito dela em relação às coisas de Deus, em relação ao próximo, porque se eu não respeito o próximo, eu vou respeitar quem? Não é verdade? Amanhã, domingo, nós teremos a ceia. Não esqueça, tá? Nós teremos a ceia amanhã, domingo. E nós estaremos no primeiro capítulo de 1 Coríntios. Nós vamos falar tem a saudação de Paulo, depois Paulo está chamando para a união, depois Paulo vai falar sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, e assim ele vai falando, isso aí. Vai ser muito bom entrarmos em Coríntios. Coríntios vai tirar muitas dúvidas que acredito que você talvez tenha. Vamos orar agradecendo a Deus. Olha, note aquele irmão que causa divisão, que sai de perto dele, aquele irmão que quer tirar vantagem, que toda hora manda para você, olha irmão, tive uma palavra aqui, mas se você der uma oferta, eu vou mandar a revelação para você. Não faça isso não. Servir a Deus é servir com amor, com alegria. Não estou com isso dizendo que você não deva ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, na contribuição, dentro daquilo que você pode fazer. Mas sempre não vá debaixo da pressão humana que alguém coloca sobre a vida das pessoas, tá bom? Querido Pai Celestial, muito obrigado por terminarmos aqui mais uma vez e o Senhor permitiu que nós juntos concluíssemos com sucesso
a leitura de Romanos, capítulo de número 16. Concluímos o livro e muitos estarão digitando assim: leitura concluída com sucesso. Leitura do livro de Romanos concluída com sucesso. Pai querido, vamos entrar nas cartas de Paulo, Coríntios, e aí, a partir daí, são várias cartas que nós vamos ler. E essas cartas, elas dizem respeito a nós. Elas irão nos ensinar muitas coisas, se aplica a nós. E eu tenho certeza que, por meio do Espírito Santo, nós vamos aprender como até aqui temos aprendido. Portanto, meu Senhor, muito obrigado em nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Amém? Obrigado, obrigado e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amanhã, quando eu retornar, eu terei comigo o cálice e o pão, e aí nós iremos participar da ceia do Senhor juntos, tá certo? E será uma bênção no nome do Senhor Jesus. Gratidão. Não esqueça, antes de terminar, registra lá nos comentários do vídeo: leitura de Romanos concluída com sucesso. Quero depois ver você deixar lá o comentário: leitura do livro de Romanos concluída com sucesso. Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo devocional. Até lá.